Trens de alta velocidade não são a solução para a maior parte do mundo. É melhor deixar o mercado decidir. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, um tribunal italiano livrou o governo brasileiro de pagar um papagaio de 2 bilhões de reais a uma empresa italiana envolvida com a construção do trem-bala da Dilma. A empresa havia sido contratada para fazer o projeto preliminar e os primeiros levantamentos do trem-bala brasileiro entre Rio e São Paulo, que deveria ter ficado pronto em 2020. O custo desse estudo seria pago pela empresa que ganhasse a licitação para construir e operar o trem-bala. Só que nenhuma empresa se interessou por um motivo muito simples: o projeto sempre foi economicamente inviável. O trem-bala ligaria Rio de Janeiro e São Paulo, também chegaria a Campinas e, embora tenha ficado conhecido como uma obra da Dilma, de fato seu início foi no governo Lula. A ideia de criar um trem-bala ou um trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo não é nova. São as duas maiores cidades brasileiras e a ponte aérea entre elas é extremamente movimentada. Um trem que fizesse tal trajeto em um tempo comparável com um avião teria um enorme público cliente potencial. Então, em 2004, Lula encarregou Guido Mantega, seu ministro de Planejamento então, de iniciar a preparação do projeto. O projeto da ligação evoluiu entre os anos, mas consistia de uma linha férrea de alta velocidade que sairia do centro do Rio de Janeiro e iria até o aeroporto do Galeão, daí sairia para Volta Redonda, Resende, Aparecida, São José dos Campos, aeroporto de Guarulhos e então chegaria no centro de São Paulo. Mas não pararia ali, continuaria para Jundiaí, aeroporto de Viracopos e centro de Campinas. Nem todo o traçado seria de alta velocidade, mas a expectativa é que o trem conseguisse fazer o trajeto Rio-São Paulo entre 2 horas e meia e 3 horas, apenas um pouco mais que o tempo de um voo na ponte aérea, com a vantagem de ligar diretamente os centros das cidades. Lógico, olhando a coisa como uma ideia de usuário, seria ótimo, mais uma opção para ir do Rio a São Paulo, barateando o preço da passagem aérea e permitindo uma conexão mesmo com o tempo ruim, além de queimar menos combustível, ser mais ecologicamente amigável e tudo mais. Parece ótimo. O problema desse tipo de projeto de trem de alta velocidade é que é um projeto muito mais caro do que se imagina. A construção desse trem de alta velocidade iria requerer, segundo cálculos do governo Lula, em 2007, um investimento inicial de 35 bilhões de reais, o que daria, em valores atualizados, 110 bilhões de reais hoje, no início de 2022. Por que tais projetos são caros assim? Bem, por uma série de dificuldades de engenharia. Primeiro, a compra do terreno no traçado. Onde o trem vai passar, é preciso adquirir uma faixa de terra não apenas suficiente para o trem, mas também para questões de segurança. Lembre-se, todos os cruzamentos com qualquer rua ou estrada precisam ser via viadutos. Não há cruzamentos de nível num trem de alta velocidade. Tem que haver uma cerca de proteção em todo o trajeto para evitar que gado ou pessoas acabem cruzando a linha. Um trem de alta velocidade não pode passar em lugar apertado. Boa parte do trajeto poderia ser feito em áreas rurais, tanto no Rio quanto em São Paulo. Mas mesmo a terra rural aqui no Sudeste tem um valor alto. Mas o grosso do custo mesmo de desapropriação seriam os trechos dentro das cidades, onde seriam necessárias várias obras complexas, aproveitando grandes rodovias ou fazendo grandes desapropriações em ambas as cidades. Em segundo lugar, é preciso notar que existe uma enorme quantidade de cabos de telefonia, cabos de dados, gasodutos e outras utilidades nos locais que o trem vai passar. O trem não pode ser construído sobre isso porque aumenta o risco da operação e impede futuras manutenções. Então toda essa rede precisa ser deslocada. Em terceiro lugar, entre Rio e São Paulo tem a Serra das Araras. A geografia brasileira não ajuda nada. Uma subida enorme que exigiria soluções complexas para um trem de alta velocidade. Trens rápidos não fazem curvas fechadas, nem podem enfrentar elevações muito abruptas. Não estou dizendo que não seja possível fazer tal trem, possível é. A questão é que o custo disso é muito alto. É preciso fazer túneis, grandes obras de terraplanagem para garantir uma subida dentro dos parâmetros necessários para esse tipo de tecnologia. O primeiro leilão da concessão aconteceu ainda no governo Lula, em 2010, só que nenhum
nenhuma empresa se aventurou. Muitas incertezas sobre projetos faziam com que, mesmo esse valor esperado de 35 bilhões, fosse considerado muito baixo. Não é incomum linhas desse tipo terminarem custando 2 ou 3 vezes mais que a estimativa inicial. Além disso, a crise de 2008 trouxe grande receio de novos investimentos. Para tentar um segundo leilão, Dilma contratou a empresa italiana citada para detalhar um pouco mais o projeto, definindo melhor quais seriam os traçados e soluções e assim diminuindo o risco de quem entrava no leilão. O novo leilão aconteceu em 2012 e também não teve interessados. O projeto morreu ali, ninguém nunca mais teve coragem de tocar nisso. Isso depois do governo já ter gasto uma fortuna com essas preparações e estudos iniciais, bem como ter criado uma estatal do zero só para isso, com 650 funcionários, que até hoje gera um custo de 600 milhões ao ano ao governo. Lógico, essa tragédia de desperdício de dinheiro só é tragédia mesmo para você, contribuinte, para a empresa italiana que levou o calote. Para o governo Lula e Dilma, significou um monte de dinheiro circulando em contratações e planejamentos e licitações. Pode ter certeza, um monte de propinas foram pagas aí até chegarmos onde estamos, na estaca zero. Bilhões foram investidos nessa brincadeira e sequer existe a possibilidade de se retomar essa obra algum dia. Por mais incrível que isso possa parecer, este não é o pior caso de desperdício com trens-bala. A Califórnia, nos Estados Unidos, planeja desde o início dos anos 2000 um trem-bala entre São Francisco e Los Angeles. A distância é um pouco maior que a distância entre Rio e São Paulo, mas igualmente são cidades com uma ponte aérea extremamente ocupada. Principalmente, os Estados Unidos é um país muito mais rico que o Brasil, com muito mais empresas capacitadas a investir nesse tipo de projeto. O projeto original por lá foi orçado em 33 bilhões de dólares, já em valores atualizados, quando foi aprovado pelo governador Arnold Schwarzenegger em 2004. Dessa forma, de fato, uma empresa chegou a ganhar a licitação e começou a construção da linha, segundo um pré-projeto elaborado por empregados do governo da Califórnia. A licitação foi feita por fases, e a primeira fase seria a mais simples, o trecho entre Bakersfield e Merced, toda no interior do estado. A empresa ganhadora da licitação recebeu 4 bilhões de dólares por esse trecho, já em valores corrigidos. Porém, à medida que começou a construção, a empresa percebeu um sem número de falhas no projeto inicial. Não consideraram solos problemáticos, não consideraram a necessidade de relocação de gasodutos e vários outros pontos que simplesmente encareciam a obra demais. Mas pior eram as desapropriações de terra. Embora usassem o mecanismo de eminent domain lá, ou desapropriação, como chamamos aqui no Brasil, os proprietários de terras na Califórnia questionavam os valores pagos na justiça. E isso tornou-se uma enorme batalha legal que, sozinha, custou uma fortuna. Mais que isso, atrasou a empresa que, por estes erros, conseguiu uma compensação do governo. Hoje, a empresa estima que, para concluir apenas o trecho entre Bakersfield e Merced, que ainda não está pronto, seriam necessários 26 bilhões de dólares, ou seja, 22 bilhões a mais que o contrato original. E olha que isso é um trecho que por si só é inútil, pois liga duas cidades do interior. As pernas ligando até Los Angeles e até São Francisco, que requerem muito mais desapropriações e várias obras de engenharia, custariam no mínimo 100 bilhões de dólares hoje. O governador Gavin Newsom está considerando simplesmente abandonar a obra depois de todo esse gasto e deixar os trilhos apodrecerem lá no campo. Está contando com um pacote de infraestrutura do Biden para conseguir jogar mais dinheiro nesse buraco sem fundo. As dificuldades de uma linha de trem são enormes. Como então a Europa, o Japão e a Coreia do Sul e vários outros países têm tantos trens de alta velocidade? Todos, ou quase todos, com empresas privadas que têm lucro na operação dos mesmos. Nós brasileiros somos incompetentes nisso? Não. Como o caso americano mostra, o problema em ambos os casos é que a estrutura de linhas férreas por aqui sempre foi pequena, tal como nos Estados Unidos. Na Europa, no Japão, na Coreia, sempre houveram muitas linhas de trem convencional. Então, ao fazer uma linha de trem rápido, ao menos no trecho dentro da cidade, não era preciso desapropriar ou relocar dutos e fios, bastava usar o terreno que já é ocupado hoje por uma linha férrea pré-existente. Basta atualizar os trilhos para suportar o trem de alta velocidade e pronto. Além disso, as distâncias desses trem-balas são muito menores lá na Europa, no Japão e na Coreia do que aqui no Brasil, e como seria nos Estados Unidos também.
Na Europa, existem um sem número de grandes cidades a poucos quilômetros umas das outras. Isso torna a operação desses trens muito rentável. É um custo relativamente baixo para uma distância pequena, que as pessoas aceitam pagar por ser mais prático do que pegar um avião ou ir de carro. Aqui no Brasil, ainda temos o problema da geografia da Serra das Araras, que certamente não impede uma linha férrea, mas torna a construção desta muito mais cara. No final, trem-bala é uma solução linda, mas não é solução para qualquer rota. Para nós aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos foi só dinheiro jogado fora. Os dois países continuam sem nenhum trem de alta velocidade. Você deve ter notado que não mencionamos um país específico nesse vídeo, a China, que tem distâncias enormes como o Brasil e Estados Unidos, sem ter rede ferroviária prévia e agora tem inúmeros trens-bala. Mas vamos falar sobre o caso da China em um próximo vídeo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!